Oi, turma do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então no nosso conteúdo de física aqui, tá? Vamos começar a trabalhar hoje, tá legal? Sobre uma grandeza física muito específica, muito importante, tá bom? E que ela tem impacto direto no nosso dia a dia. Muitas das leis que a gente vai estudar daqui para frente baseiam-se no conceito que a gente vai falar aqui hoje, tá? Nós vamos falar hoje sobre força, conceito da grandeza física, força e aonde que ela existe, alguns conceitos iniciais, tá legal? Então, o que é fundamental a gente entender aqui, tá? Talvez seja retomar um pouquinho o que nós vimos na aula passada, tá certo? Nós trabalhamos na aula passada, nós falamos na aula passada sobre grandezas físicas e sobre os vetores, não é verdade? O que são os vetores? São aqueles entes orientados, aqueles agentes orientados que representam uma grandeza física que precisa de três coisas: de módulo, direção e de sentido. Não é? Então, toda grandeza física que precisar ser representada com módulo, direção e sentido, eu preciso utilizar um vetor para representar ela. Não é? Já a grandeza física que é considerada escalar, tá certo? Ela é uma grandeza física onde basta um número para você representar ela, basta o valor, o aspecto qualitativo dela, né? O quantitativo, desculpa. Você tem que falar só a quantidade, não é verdade? Tanto, por exemplo, o tempo é só a quantidade que te importa, né? 30 minutos, 1 hora e por aí vai, tá? Então eu começo essa aula hoje relembrando esses conceitos para você, né? Então a grandeza escalar, ela basicamente precisa de um número, tá? E a sua respectiva unidade. Toda grandeza física, lembra, ela tem o que? Uma unidade, tá certo? Então basta o número e a unidade, tá legal? Esses são exemplos de grandezas escalares: o tempo, tá? Distância e alguns outros, tá? Alguns outros, temperatura, por exemplo, né? Esses. Hoje eu quero focar com vocês nesse daqui, ó, na grandeza vetorial. Ela vai precisar de três coisas: de um número, né? O número aqui, ó, ele significa basicamente o que? O módulo do vetor, né? A intensidade daquela grandeza. Eu preciso de uma direção, de sentido e, por último, não menos importante, a unidade. Toda grandeza física precisa de unidade para ser completamente compreendida, né? Então aqui eu coloco para vocês como exemplos de grandeza vetorial. Nós falamos já a velocidade, a aceleração, tá? E eu vou incluir aqui em específico o que nós chamamos de força, tá? Vou até grifar aqui para a gente ter uma pequena discussão sobre o que é força, né? Perceba o seguinte: a gente utiliza a palavra força no nosso dia a dia, tá legal? De diversas maneiras, de diversas formas, e a gente não para pensar no significado do que significa força, né? Do significado da palavra força. Quando a gente fala fazer força, né, a gente pensa em levantar algo que é bem pesado, empurrar uma coisa bem pesada, né? Fazer força é isso, utilizar muita energia do corpo no que a gente fala no nosso dia a dia, né? O conceito físico, né, não diria que o que a gente pensa está errado, diria que está incompleto, né? Nós precisamos completar esse conceito. O conceito físico de força, né, ele não tem uma definição clara sobre o que é ele, tá? Mas existem algumas definições que são bem aceitas, tá? E que explicam grande parte dos fenômenos físicos que envolvem essa grandeza física, tá? O primeiro conceito que eu quero passar para vocês é esse daqui, ó. Força é o resultado da interação entre dois corpos, né? Aí vocês perguntam: professor, mas o que é interação? Né? Como é que um corpo interage com o outro? Tá legal? Bom, para você saber o que é interação, eu vou começar te dando um exemplo para você voltar depois no conceito. Existem dois tipos de interação. A interação que eu tenho com vocês aqui, ó, eu estou encostando em você, eu estou chegando próximo a você? Não estou. Nós estamos à distância, tá legal? Estamos longe um do outro, mas mesmo assim estamos interagindo, tá? Eu converso, você me escuta, há uma interação aí, tá? Então essa interação é uma interação à distância. Em física a gente chama as interações à distância de interações de campo, tá? Vamos colocar aqui, ó. Interações de campo, tá?
Interações de campo, elas são interações que ocorrem à distância, tá bom? O fundamental é você perceber isso aqui, ó, que é a interação que ocorre à distância, tá? Então imagina um outro caso, um ímã de geladeira, por exemplo, tá? Ou um ímã qualquer que você pegou aí na sua mão e ele começa a atrair objetos de metal, de ferro, né? Você precisa encostar o ímã no metal para ele atrair? Não, tá? Só de aproximar ele já está atraindo, sem encostar, né? Então essa interação, por exemplo, a interação magnética, né? Ela é uma interação de campo, né? A força que o ímã faz para puxar outros em direção a ele ou repelir é uma força de campo, uma interação de campo, né? Então quando os dois estão interagindo ali, ó, tá? O ímã com o objeto de metal, o que vai aparecer sobre os dois? Vai existir uma força que preste bastante atenção nisso, tende a deslocar. Vai sempre deslocar os dois? Não, depende. Depende da intensidade dessa força, se ela é forte ou fraca, né? Mas o fundamental você entender é que existe uma interação, né? Ao aproximar um do outro ali, ó, a força ela fica mais forte, ela fica mais intensa. Daí você percebe que um tenta ir em direção ao outro. E isso é a força. É o resultado da interação dos dois. Então, quando os dois interagiram à distância, apareceu a força, né, como consequência dessa interação, que fez com que eles se unissem, tá? E um outro tipo de interação é a interação de contato, tá? Nesse tipo de interação aqui, ó, o que vai acontecer? Eu preciso ter toque entre os corpos, né? Eles precisam encostar, tá legal? Quando eles encostam, eu percebo esse tipo de interação. Você sentado na cadeira, né? Você sentado na cadeira, você está interagindo com ela, você faz contato com ela, né? E ao mesmo tempo você empurra a cadeira para onde? Para baixo, tá? Se você tirar seu pé aqui e tirar essa cadeira rapidamente, você cairia para baixo. Então seu corpo faz força para baixo na cadeira, né? Daí o que acontece? Existe uma interação entre vocês dois, né? Então eu faço uma força na cadeira e nós vamos ver mais para frente, né, quando a gente falar das leis de Newton. E a cadeira também te empurra, tanto é que você não sai do lugar, tá? Então você pode pensar sempre nessa forma, tá? Força é o resultado da interação entre dois corpos. Pode acontecer à distância sem a necessidade de encostar e pode acontecer por contato, um encostando no outro, tá certo? E uma outra definição, tá bom? Bastante interessante aqui sobre o que é força, né? Agente da dinâmica é responsável por alterar o estado de equilíbrio dos corpos. Quando a gente fala em dinâmica, né, é a área da física que estuda as forças e as suas consequências, né? Então a gente está falando de força, então a gente tem que falar da área da física da dinâmica, né? Então quando a gente fala de agente da dinâmica responsável por alterar o estado de equilíbrio, é porque a gente tem dois tipos de equilíbrio, tá? Vamos colocar os dois aqui e comentar sobre eles. Eu tenho o equilíbrio chamado de estático e o equilíbrio que a gente chama de dinâmico, tá? Imagina o seguinte, o que é ser estático? É tipo estátua, parado, né? Então o equilíbrio estático é quando você está, por exemplo, na cadeira, sentado na cadeira, né? Você sentado na cadeira, você vai cair para o chão, em direção ao chão? Não, né? Não vai, tá certo? Por quê? Porque você está, a cadeira apoia no chão, e ela te empurra, você empurra ela e as forças se anulam, tá bom? Esse é um tipo de equilíbrio estático, onde não há movimento, tá certo? Não há movimento, mas existe o quê? Força. Existe força, né? Agora, o equilíbrio dinâmico, tá certo? Ele pressupõe o que pra gente? Né? Ele vai acontecer, o equilíbrio dinâmico, justamente quando você tiver movimento. Mas não é um movimento qualquer, é um movimento específico, é um movimento uniforme, tá? Então, o equilíbrio dinâmico, eu estou em movimento uniforme, com a minha velocidade constante, tá? Então, sempre pense em equilíbrio, tá legal? Como uma situação onde todas as forças ali se anulam, né? Então, se eu altero o estado de equilíbrio, é porque eu tenho uma força maior do que a outra que faz alguém se movimentar, tá? Geralmente a gente vai pensar na grandeza física força como um agente que induz o movimento ou a movimentação, né?
com certeza você vai perceber que se alguém está parado e começa a se movimentar é porque ele fez uma força. Tá? Uma força foi feita sobre ele ou ele fez uma força para que ele saísse do repouso e continuasse. Né? Então, o equilíbrio estático é quando eu estou em repouso, né? Na situação onde todas as forças, quando somadas, elas dão o quê? Zero. Né? E quando eu estou em equilíbrio dinâmico, é quando as forças somadas todas dão zero, mas eu não estou em repouso parado, eu estou em movimento uniforme, com velocidade constante. Com velocidade constante. Né? Então a gente tem que imaginar a força como esse agente modificador do estado de repouso, né? Agente que altera o estado de equilíbrio, altera o estado de repouso. Saiu do repouso, existiu força. Continuou no repouso, não tem força ali. Né? Ou melhor, a força resultante, o somatório de todas as forças é zero. Porque mesmo em situações de equilíbrio estático pode haver força. Né? No caso da cadeira, você sentado na cadeira, tem força ali. Tá bom? Tem força, mas você está parado, está em equilíbrio estático. Tá certo? Então, para a gente representar a força, tá? Eu vou utilizar o quê? Um vetor, tá? Costumamos utilizar a letra F, tá certo? Então, toda vez que você falar de força, eu sempre vou precisar saber o módulo dessa força, a direção e o sentido, tá? Existem forças, como nós vamos estudar mais para frente, que elas têm módulo, direção e sentidos pré-definidos, tá? Onde é tranquilo, onde é fácil você determinar, ou seja, sempre acontece daquele jeito. Agora, vão existir outras forças, né, onde você não vai conseguir determinar com exatidão módulo, direção e sentido, tá? Então, de maneira geral, né, você vai ter que utilizar, ela é uma grandeza física vetorial, tá certo? Por que ela é vetorial, né? Eu acho que eu comentei isso com vocês na aula passada, mas vou comentar de novo. Quando que uma grandeza física é vetorial, né? Então você está pensando numa situação assim, aí você quer saber se aquela grandeza física, velocidade, tempo, temperatura, se ela é vetorial, né? Faça a seguinte pergunta. Quando você falar a frase assim, ó, eu vou empurrar, eu vou levantar esta caneta. Quando eu pergunto assim, eu vou levantar esta caneta, e eu fizer a seguinte pergunta, eu vou empurrar ela para onde? Né? Tem resposta essa pergunta que eu fiz? Eu vou empurrar a caneta para cima, vou levantar ela para cima, vou descer com ela para baixo, vou empurrar ela para os lados. Tem resposta. Então, toda vez que você conseguir responder, né, a pergunta para onde ou para onde, né, se você na situação conseguir responder isso aqui, ó, significa dizer que essa grandeza física que você está trabalhando, ela é com certeza uma grandeza física o quê? Vetorial. Ela é grandeza física vetorial, tá certo? Se você perguntar para onde e a resposta não fazer sentido ou não tiver resposta, é porque com certeza é uma grandeza física escalar. O tempo, por exemplo, né? Eu falo assim, a aula durou 15 minutos. A aula durar 15 minutos, acabou. Você entende completamente a situação, né, que eu estou falando. Eu não preciso dizer mais nada para que você entenda aquilo ali. Né? Se eu perguntar, a aula tem 15 minutos, para onde? Não tem sentido, fica sem sentido a pergunta, tá certo? Então, nessa situação, tá? Faça essa pergunta aqui para você identificar com exatidão, tá certo? O que é uma grandeza física vetorial ou quando ela é escalar, por exemplo. Tá legal, pessoal? Né? Além do módulo de direção e sentido, a gente tem o que? A unidade, né? E em física é muito importante você lembrar sempre da unidade. Então eu vou frisar aqui, ó. Qual é a unidade que a gente utiliza para representar força, tá? A unidade que a gente utiliza para representar força é o Newton, tá? Letra N maiúscula. Em homenagem a Isaac Newton, né, que foi o pai da física clássica, né, que pensou em todos esses aspectos, tá certo? Então você vai representar, tá legal, a força com a unidade Newton, tá certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Né? Então, para você ter uma curiosidade, para você saber, existem aparelhos, a pessoa tem como medir força? Tem. Existe um aparelho chamado dinamômetro, né, onde ele é capaz de fazer o quê? Você aplica uma força sobre ele e ele te diz com exatidão quanto de força você está fazendo. Se é 10 newton, 20 newton, 30 newton, 100 newton, 1000 newtons, tá? Ele vai te indicar com clareza, tá bom? Que tipo e qual é a quantidade de força que você faz aí, né, naquele objeto e tudo mais. Então, para ficar claro aqui, ó,
você tem que perceber, né, que para existir força, né, talvez uma das grandes conclusões da aula de hoje, né, talvez assim, é essencial que você lembre disso, tá? Para que exista força, eu tenho que ter pelo menos dois corpos, tá? Pelo menos dois corpos. Existe interação de alguma coisa com outra sem outro corpo? Somente com um? Não, tá? Então, pensa sempre nisso. Força resulta na interação de no mínimo dois corpos. No mínimo, tá? Então você tem que observar isso daí, tá legal? Professor, a caneta está caindo aqui, ela está interagindo com quem? Com a Terra, planeta Terra. O planeta Terra, através da gravidade, puxa os objetos para baixo. Tem interação? Tem. Tem força? Tem. Tá? Agora você sozinho não faz força, né? Você não faz força, você faz força quando você interage com outro objeto, com outra substância, com outra matéria. Tá legal? Eu preciso sempre de outro corpo, de outro objeto, de outro material para que exista a força nesse sentido aí. Tá bom? Tranquilos, pessoal? Então eu queria passar essa noção inicial de força para vocês, tá? Espero que tenha ficado claro, tá bom? Atividade bem em cima do que eu estou falando aqui, tá? E nas próximas aulas nós vamos falar sobre as leis de Newton que governam e regem, tá? Toda a física clássica, dinâmica clássica, onde você tem a ação das forças. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, tá? E em seguida nós vamos falar sobre os diferentes tipos de força, né? As forças bem específicas, as forças mais encontradas na natureza. Tá legal? Eu espero ter ficado claro para vocês, então. Um grande abraço, estou à disposição de vocês, tá certo? Fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima aula.